Nessa videoaula, nós iremos falar um pouco sobre o ATM e o FTDI. Nosso grupo é formado por Lucas Denner, Kevin Firmino, Bernardo José, Edenilson. Nessa aula, iremos falar tanto do histórico do ATM e o FTDI, como também o seu funcionamento e exemplos de uso de ambos. Então, o que seria o ATM? É uma tecnologia de rede que permite a transferência rápida de dados, voz e vídeo em pacotes pequenos e fixos, chamados células. Ele é amplamente utilizado por sua alta eficiência e capacidade de garantir a qualidade de serviço para diferentes tipos de tráfego, sendo ideal para redes que precisam de baixa latência e alta confiabilidade. E o que seria o FTDI? Por outro lado, é uma tecnologia de rede que utiliza fibra ópticas para transmitir dados em até 100 megabytes por segundo, com um design de anel duplo para uma maior tolerância a falhas. O FTDI foi muito utilizado em grandes redes corporativas e ambientes que exigiam alta velocidade e confiabilidade. Assim, essas duas tecnologias ajudaram a moldar as redes modernas, cada um atendendo a necessidades específicas de transmissão de dados. O ATM surgiu no final da década de 80 e no início dos anos 90, como uma tecnologia inovadora de comutação de pacotes para redes de telecomunicações. Seu desenvolvimento foi impulsionado pela necessidade de uma tecnologia que pudesse lidar de forma eficiente com diferentes tipos de tráfego, como voz, vídeos e dados, em um único sistema. Então, na década de 80, esse período, as redes de telecomunicações enfrentavam o desafio de integrar diferentes serviços, voz, vídeos e dados, em uma única infraestrutura. Então, as tecnologias de comutação em uso, como o X.25 e o Frame Relay, tinham limitações para lidar com essa diversidade de tráfego de forma eficiente. Foi nesse contexto que o ATM começou a ser desenvolvido, como parte de uma pesquisa de redes, no Broadband e SDN, uma proposta da União Internacional de Telecomunicações. No ano de 1990, o ATM ele foi padronizado pela UIT e adotado por vários operadores de telecomunicações e provedores de serviços de internet. A principal vantagem do ATM era a sua capacidade de transferir dados em pacotes de tamanho fixo, chamados células, que podiam ser transmitidos de forma eficiente e com garantias de qualidade de serviço. Isso tornava ideal para as aplicações que exigiam baixa latência e alta confiabilidade, como a telefonia digital e videoconferências. E nos anos de 1990 e 2000, esse período, o ATM foi amplamente utilizado em redes de longa distância, redes, no caso, redes WANs, e redes de operadores de telecomunicações. Sua estrutura de células fixas de 53 bytes permitia um controle preciso sobre o tráfego, oferecendo um suporte para serviços como as redes privadas virtuais, conhecidas como VPN, e redes de multisserviço. E o declínio e seu legado. Apesar de suas vantagens, o ATM ele começou a perder popularidade com o crescimento das redes baseadas em IP e Ethernet, que se tornaram mais baratas e flexíveis. No caso, foi para essas duas. E com o tempo, o ATM ele foi substituído por essas tecnologias, especialmente em redes de acesso e redes corporativas. No entanto, muitos conceitos envolvidos para o ATM, como garantia de qualidade de serviço e comutação de pacotes, influenciaram as tecnologias subsequentes. Em resumo, o ATM ele desempenhou um papel crucial na evolução das telecomunicações e das redes multisserviço, servindo de ponto para tecnologias de comutação de circuitos e as redes de comutação de pacotes baseadas em IP. ATM, abreviação de Asynchronous Transfer Mode, é uma tecnologia que é baseada na transferência de pacotes relativamente pequenos, chamados de células. Essas células, elas possuem 53 bytes, certo? Que são divididos em 48 bytes para os dados e 5 bytes para cabeçalho. O ATM ele permite a transmissão de diferentes tipos de dados, como voz, vídeo, telefonia. Para garantir a entrega desses serviços com qualidade, o ATM ele usa classes de controle de qualidade, como o CBR, que usa tráfego de transmissão constante para telefonia ou vídeos em tempo real.
Existe também o VBR, que é o Variable Bitrate, que é dividido em subcategorias, que é o VBR-RT, que é o VBR Real Time, utilizados para aplicações que toleram pequenas variações na taxa de transmissão, como videoconferências, e o VBR-NRT, o VBR No Real Time, que é para aplicações que podem tolerar atrasos maiores, mas que ainda assim exigem controles sobre o tráfego, como transmissão de dados multimídia armazenados. O ABR é para tráfego sensível à perda de pacote, como transferência de arquivos. Por último, a gente tem o BR, que é uma referência de garantia no controle de qualidade, sendo usado para transferir arquivos como e-mail ou transferência de arquivos com menos prioridade. Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do FDDI. Basicamente, o FDDI é baseado em uma arquitetura de duplo anel. Um anel primário, que é utilizado para a transmissão de dados em uma direção, normalmente sentido horário, e um anel secundário, que pode ser usado para aumentar a redundância e garantir a transmissão de dados no caso de falhas do anel primário. Também temos os terminais, que representam dispositivos finais, um computador, por exemplo, conectados a um anel de comunicação. Esses terminais transmitem e recebem dados através de um anel. Em uma rede FDDI, o anel padrão de conexão é chamado de DAS, em que os dispositivos estão conectados em ambos os anéis. Temos a conexão DAS, que as estações possuem conexão com ambos os anéis, tanto primário quanto secundário, e são denominadas de estação com conexão dupla, porque proporciona maior resiliência, já que a estação pode continuar operando caso um dos anéis falhe. Temos a SAS, que são os dispositivos conectados apenas a um anel, e são chamados de estação com a única conexão. E basicamente uma característica importante do FDDI é a capacidade de lidar com falhas, porque se houver uma falha no anel primário, uma quebra de um fio, por exemplo, os dados podem ser redirecionados pelo anel secundário e serão transmitidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o exemplo de uso da ATM. Basicamente temos redes bancárias, que em grandes bancos podem utilizar a infraestrutura ATM para conectar suas máquinas com os centros de processamento de dados. Temos também videoconferência, que a ATM antes era amplamente utilizada para garantir alta qualidade de transmissão de videoconferência, por conta da sua capacidade de fornecer tráfego com baixa latência e largura de banda. E os provedores de internet, que a ATM foi um dos principais protocolos usados, em conjunto com a ADSL, para permitir que os provedores de internet oferecessem acesso rápido à internet para os usuários, residências e empresas. Agora eu vou dar um pouco sobre o contexto histórico do FDDI, né, que é um padrão de rede de computadores que foi desenvolvido usando fibra ótica na década de 80 pela ANSI, certo? Ele foi desenvolvido já pela necessidade de uma rede que tenha uma velocidade mais alta. Na época eles utilizavam muito Ethernet e Token Ring, que eram os padrões dominantes, mas eles já estavam insuficientes para algumas aplicações, para a velocidade de internet que eles tinham. A ANSI desenvolveu o FDDI como uma solução para suprir essa demanda, certo? Inicialmente alcançava velocidades até 100 megabytes por segundo, o que era muito significante para a época em relação ao Ethernet e o Token Ring, certo? E o principal diferencial do FDDI é a topologia em anel duplo, para garantir a maior confiabilidade do uso dessa tecnologia. O desenvolvimento do FDDI foi feito em 1987, padronizado pela ANSI, como eu já disse. E é isso. O principal diferencial do FDDI é o uso de topologia de anel duplo, o do Raw Ring. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos do uso do FDDI. O primeiro aqui é que ele foi amplamente utilizado em grandes redes corporativas e campos universitários. Ele foi adotado em grandes corporações e instituições educacionais devido à sua capacidade de fornecer alta largura de banda até 100 megabytes por segundo, uma taxa de dados consideravelmente alta para a época em que foi desenvolvido, na década de 80. Por usar fibra ótica, o FDDI conseguia cobrir distâncias muito maiores do que as redes baseadas em cabos de cobre, sendo ideal para conectar vários edifícios espalhados em um campus universitário ou diferentes departamentos em grandes corporações. Aí o segundo ponto é o uso do FDDI como backbone
de rede em sistemas críticos devido à sua redundância, que ele foi conhecido por sua topologia de anel duplo, que fornecia um alto nível de redundância. A rede era composta por dois anéis: o anel primário, que transportava dados, e o anel secundário, que funcionava como um backup. Se houvesse uma falha em algum ponto do anel primário, o sistema automaticamente redirecionava os dados para um anel secundário, garantindo que a comunicação não fosse interrompida. Essa arquitetura tornava o FDDI uma solução robusta e confiável. E a comparação com a internet moderno, razões pelas quais o FDDI foi substituído. Que, embora o FDDI tenha sido uma tecnologia inovadora e muito útil no seu tempo, ele foi gradualmente substituído pela Ethernet Gigabit e mais tarde Ethernet de 10 Gbps e superiores. Existem várias razões para essa substituição ter acontecido. Eu vou citar 3 aqui, que é o custo, porque a Ethernet, especialmente as versões mais modernas e mais baratas de implementar e manter em comparação com o FDDI, a velocidade, porque embora o FDDI fosse 100 MB por segundo, a Ethernet Gigabit logo superou essa capacidade, oferecendo 1 GB por segundo, e posteriormente velocidades de 10 Gbps superiores. E a compatibilidade e a padronização, que o Ethernet se tornou o padrão dominante em redes locais, o que significa que a maioria dos dispositivos, servidores e equipamentos de rede são projetados para funcionar mais eficiente com a Ethernet. E para encerrar nossa apresentação, para concluir nossa apresentação, certo? Vou citar alguns pontos aqui importantes. Como o ATM e o FDDI foram tecnologias fundamentais em seus tempos. Tanto o FDDI quanto a ATM foram tecnologias essenciais em suas épocas. Que o FDDI destacou-se pela sua alta confiabilidade e arquitetura redundante de anel duplo, garantindo a continuidade do serviço em sistemas críticos, enquanto o ATM forneceu uma abordagem inovadora para o transporte de dados, com comutação de pacotes e suporte a diversos tipos de tráfego. Com o passar a reflexão sobre as tecnologias que continuam evoluindo, que as tecnologias Ethernet Gigabit e outras variações modernas superaram tanto o FDDI quanto o ATM em termos de velocidade, custo-benefício e flexibilidade. O rápido avanço das tecnologias de transmissão de dados reflete o contínuo esforço para atender às crescentes demandas por maior capacidade. E a importância de compreender essas tecnologias no contexto histórico, compreender essas tecnologias é importante para reconhecer as inovações que abriram caminho para as redes modernas. Cada geração de tecnologia traz avanços e desafios únicos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções que tornaram a comunicação em rede mais eficiente, acessível e universal. Obrigado pela atenção.